A calçada molhada refletia as luzes frias da madrugada. Com o rosto pálido, a roupa fina grudando no corpo pela chuva fina, Bianca empurrava lentamente um carrinho de bebê, os dedos tremendo de frio e exaustão. Na altura do semáforo, um carro de luxo reduziu a velocidade. Bianca não olhou. Tinha vergonha dos olhos que julgavam, mas o motorista olhou e congelou. Bianca! A voz veio de dentro do carro. Ela travou. Seus olhos marejados se ergueram devagar. Era ele, Heitor. O homem que a abandonou quando mais precisou. O homem que sumiu no silêncio quando soube da gravidez. Agora, ele olhava para o carrinho e para ela, como se o mundo tivesse desabado. E naquele instante, sem dizer uma palavra, o tempo parou. O cheiro de margaridas enchia o ar úmido da noite enquanto Bianca ajeitava o plástico que protegia seu bebê da garoa fina. Lucas dormia serenamente, alheio ao frio que fazia sua mãe tremer. Faltavam 2 horas para o fechamento dos restaurantes da região. Sua última chance de vender o resto das flores que carregava. Os saltos altos das mulheres elegantes ecoavam pela calçada molhada, misturando-se ao som dos carros luxuosos que paravam em frente ao La Maison, o restaurante mais exclusivo da cidade. Bianca respirou fundo, engolindo o nó na garganta. 6 meses atrás, ela frequentava lugares assim. Agora, mal conseguia comprar leite para seu filho. Flores para a noite, senhor. Ela se aproximou de um casal, forçando um sorriso. O homem nem a olhou. A mulher apertou a bolsa Chanel contra o corpo, como se Bianca pudesse roubá-la a qualquer momento. Uma rajada de vento mais forte fez Lucas se mexer no carrinho. Bianca rapidamente checou se ele estava bem coberto. Seus dedos, roxos de frio, tremiam ao ajeitar o cobertor. O relógio da praça central marcava 23h40. Em 20 minutos o último restaurante fecharia, e ela ainda tinha metade das flores para vender. Preciso conseguir, murmurou para si mesma, os olhos ardendo com lágrimas contidas. O aluguel estava atrasado, a geladeira vazia. Sua vida tinha virado um pesadelo desde que o barulho de um motor potente a arrancou de seus pensamentos. Um Porsche preto parou suavemente junto à calçada. Bianca segurou firme no carrinho de Lucas. Carros assim normalmente significavam problemas, mas precisava tentar. Cada flor não vendida era menos comida na mesa. Flores para a noite? Tenho margaridas frias. As palavras morreram em sua garganta. Através do vidro que baixava silenciosamente, um rosto conhecido emergiu das sombras. Um rosto que ela havia passado meses tentando esquecer. Que aparecia em seus pesadelos. Que fazia seu coração sangrar toda vez que olhava para Lucas. Heitor. O tempo congelou. A garoa pareceu suspensa no ar. O mundo inteiro se resumiu àquele momento. Aquele olhar, ele estava diferente. Mais magro. O cabelo mais comprido que o usual corte executivo. Olheiras profundas marcavam seu rosto, antes sempre tão impecável. Mas os olhos eram os mesmos que um dia a fizeram acreditar em contos de fadas. Bianca! A voz dele saiu rouca, como se algo estivesse preso em sua garganta. Lucas escolheu esse momento para soltar um pequeno suspiro em seu sono. O som fez Heitor desviar o olhar do rosto dela para o carrinho de bebê. Suas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quanto? Ele perguntou abruptamente. O quê? As flores. Todas elas. Quanto? Bianca sentiu o gosto amargo da bile subir por sua garganta. Era assim que seria? Ele compraria suas flores por pena e seguiria sua vida? Como se ela fosse apenas mais uma vendedora qualquer na noite? Não estão à venda, ela respondeu, erguendo o queixo num último resquício de dignidade. Bianca, por favor. Havia algo em sua voz, algo quebrado. Deixa eu... Não estão à venda, ela repetiu, mais firme desta vez. Não para você. Um grupo de executivos passou por eles, rindo alto de alguma piada. Bianca instintivamente se encolheu, puxando o carrinho para mais perto.
Lucas se mexeu novamente, e ela rezou para que ele não acordasse. Não ali. Não agora. Heitor saiu do carro. O terno italiano de corte perfeito contrastava violentamente com as roupas simples dela. Ele deu um passo em sua direção, parando, quando ela recuou. "Quanto tempo?" ele perguntou, os olhos fixos no carrinho. "Você perdeu o direito de saber qualquer coisa quando bloqueou meu número." Bianca respondeu, surpresa com a firmeza de sua própria voz. "Quando me bloqueou em todas as redes sociais. Quando fingiu que eu nunca existiu." Um casal idoso passou por eles, lançando olhares curiosos. A mulher cochichou algo para o marido. Bianca sentiu o rosto queimar. Era isso que sua vida tinha, se tornado fofoca para estranhos na noite. "Eu posso explicar." Heitor começou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que ela conhecia tão bem. "Não foi. Não é o que você pensa." "O que eu penso?" Bianca riu. Um som amargo que não combinava com ela. "Eu não penso nada, Heitor. Não mais. Só sinto. Sinto frio. Sinto fome. Sinto medo de não conseguir alimentar meu filho amanhã." As últimas palavras atingiram Heitor como um soco. Ele cambaleou levemente, como se o peso delas fosse físico demais para suportar. "Deixa eu ajudar." Ele implorou, já puxando a carteira do bolso interno do paletó. "Por favor, Bianca." "Ajudar?" Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem, quentes contra seu rosto gelado. "Você teve 9 meses para ajudar. Teve todas as ligações que eu fiz. Todas as mensagens que enviei. Teve o dia que esperei 6 horas na porta do seu escritório, grávida de 7 meses, só para ser expulsa pela segurança." Lucas começou a choramingar. O som cortou o ar como uma navalha. Bianca instantaneamente se virou para o carrinho, seus instintos maternos superando qualquer outra emoção. "Shh, meu amor." Ela sussurrou, balançando suavemente o carrinho. "Mamãe está aqui." "Está tudo bem." Heitor deu outro passo à frente. Seus olhos, agora úmidos, não desgrudavam do pequeno embrulho no carrinho. Bianca podia ver seu peito subindo e descendo rapidamente, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Ele... A pergunta morreu em seus lábios. "Seu?" Bianca completou, amarga. "Isso importa agora?" Um trovão ribombou ao longe. A garoa começou a engrossar, transformando-se em chuva. Lucas soltou um chorinho mais forte. "Preciso ir." Bianca murmurou, já virando o carrinho. "Ele não pode pegar chuva. Espera!" Heitor praticamente gritou, assustando um grupo de pessoas que passava. Pelo menos me deixar pagar pelas flores." Bianca parou. Suas costas ainda viradas para ele, ombros tensos. A chuva agora caía mais forte, ensopando suas roupas finas, fazendo as flores murcharem lentamente em seus braços. R$ 200, ela disse finalmente sem se virar. Por todas elas. Era 3 vezes mais que o preço normal. Ela esperava que ele recusasse, que fosse embora, que a deixasse sozinha com sua dor e seu orgulho. Mas Heitor simplesmente tirou o maço de notas da carteira e estendeu para ela. Quando seus dedos se tocaram na troca, ambos tremeram. Não de frio. "Obrigada pela preferência." Ela murmurou mecanicamente, como fazia com todos os clientes, como se ele fosse apenas mais um. Começou a se afastar, empurrando o carrinho pela calçada molhada. A chuva agora caía pesada, lavando suas lágrimas, diluindo as cores das flores abandonadas no banco do Porsche. "Bianca." A voz dele a alcançou, uma última vez. "Eu sinto muito, por tudo." Ela não respondeu. Não podia, porque sabia que se olhasse para trás, se visse novamente aqueles olhos que um dia prometeram o mundo, todo o muro que construiu em volta de seu coração desmoronaria. Então seguiu em frente, seus passos ecoando na noite chuvosa, embalados pelo choro suave de Lucas. As luzes do Porsche iluminaram sua silhueta por alguns segundos antes de desaparecerem na escuridão.
E ali, sob a chuva que não parava de cair, Bianca permitiu que suas lágrimas se misturassem às gotas que escorriam por seu rosto, porque sabia, no fundo de sua alma, que aquele encontro era apenas o começo de algo que mudaria tudo, de algo que faria seu coração, tão cuidadosamente remendado, sangrar novamente, mas também, talvez, de algo que finalmente curaria todas as suas feridas. O sol ainda não tinha nascido quando Bianca acordou com o choro de Lucas. Seus olhos ardiam das lágrimas da noite anterior, e o corpo doía do esforço de empurrar o carrinho por quilômetros debaixo de chuva. As 200 que Heitor pagara, pelas flores estavam dobradas cuidadosamente sob o colchão. Não por segurança, mas porque não suportava olhar para aquele dinheiro. "Bom dia, meu príncipe", sussurrou pegando o filho no colo. O quarto minúsculo do cortiço mal tinha espaço para o berço improvisado, mas era tudo o que podia pagar. Lucas sorriu ao ver o rosto da mãe, suas pequenas mãos alcançando os cabelos dela. "Vamos preparar seu leite?" A geladeira velha zumbia ruidosamente quando ela abriu, revelando apenas um último vidro de leite. Precisaria comprar mais, e os R$ 200, por mais que doessem seu orgulho, seriam necessários. 3 batidas secas na porta a fizeram congelar. "Dona Bianca?" A voz da senhoria ecoou pelo corredor. "Tem um homem aqui embaixo querendo falar com a senhora." O coração de Bianca falhou uma batida. Não podia ser. "Quem é, Dona Maria?" "Não sei não, mas tá num carrão preto daqueles de filme. Trouxe um monte de flor também." Lucas soltou uma risadinha, alheio à tensão que tomava conta de sua mãe. Bianca olhou pela janela minúscula. O Porsche estava realmente lá, brilhando, incongruente entre os carros velhos da rua. "Diz que já desço", respondeu, tentando manter a voz firme. Vestiu Lucas com o macacão mais novo que tinha, presente de uma cliente antiga da floricultura onde trabalhava antes de ser demitida por faltar demais devido às consultas do pré-natal. Passou um pente nos próprios cabelos e respirou fundo, encarando seu reflexo no espelho trincado. "Não vou deixar ele me intimidar", murmurou para si mesma. Não dessa vez. A descida pelas escadas do cortiço pareceu interminável. Cada degrau, rangendo sob seus pés, aumentava a ansiedade que crescia em seu peito. Lucas, aninhado em seus braços, brincava com a gola surrada de sua blusa. Heitor estava encostado no carro, os braços cruzados sobre o peito. Tinha trocado o terno da noite anterior por uma camisa social branca e calça escura. Parecia ainda mais abatido à luz do dia. "O que você quer?" Bianca perguntou antes mesmo de chegar até ele. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em Lucas, que agora o encarava com a curiosidade típica dos bebês. O mesmo tom de verde, o mesmo formato. Era como olhar para uma foto, sua de criança. Heitor pigarreou, desviando o olhar com dificuldade. "Tenho uma proposta. Não estou interessada. Por favor." Ele deu um passo à frente, recuando quando ela instintivamente se afastou. "Só me escuta. 5 minutos." Os moradores do cortiço começavam a sair para trabalhar. Vários pararam para observar a cena em comum. Bianca podia ouvir os cochichos, sentir os olhares. 3 minutos, cedeu, ajeitando Lucas no colo. "Quero que você forneça flores para minha casa", ele falou rapidamente, como se temesse que ela fugisse antes de terminar. "Arranjos frescos, 2 vezes por semana. Pago o dobro do preço de mercado." Bianca riu, um som sem humor. "Você odeia flores. Sempre odiou. As pessoas mudam. Não você." O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas. Lucas começou a se remexer, inquieto. Um grupo de crianças passou correndo, apontando para o carro importado. 3.000 por mês, Heitor ofereceu subitamente. Mais comissão por eventos especiais. O valor fez Bianca cambalear. Era mais do que ganhava em 3 meses vendendo na rua. Pagaria o aluguel atrasado, compraria comida, remédios, roupas para Lucas. "Por quê?"
Perguntou a voz trêmula. Por que agora? Por que? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela conhecia tão bem. Por que não consigo parar de pensar em você? Nele, desde ontem. Teve 9 meses para pensar, mais 6 depois que ele nasceu. Eu sei. A dor em sua voz era palpável. E não há um dia que eu não... Não, Bianca o cortou. Você não tem esse direito. Não pode aparecer aqui, oferecer dinheiro e esperar que isso apague tudo. Não quero apagar nada, ele respondeu, sua voz mais firme agora. Só quero uma chance. Uma chance de quê? De fazer o certo, mesmo que seja tarde demais. Lucas escolheu esse momento para soltar um gritinho alegre, esticando os braços na direção de Heitor. O gesto inocente fez ambos congelarem. Ele... Heitor engoliu em seco. Posso? Não. Bianca recuou vários passos. Não pode. Não tem esse direito. Por favor, Bianca. Havia algo quebrando em sua voz. Só... Me diz o nome dele. Ela hesitou. Parte dela queria gritar, machucá-lo como ele a machucou. Mas outra parte... Lucas, sussurrou finalmente. O nome dele é Lucas. Heitor fechou os olhos, como se o nome fosse uma punhalada física. Quando os reabriu, estavam marejados. Como seu avô, ele murmurou. Como o homem que me acolheu quando você me expulsou, ela corrigiu. O sol começava a subir no horizonte, pintando o céu de tons rosados. A rua ganhava vida aos poucos, o barulho da cidade acordando crescendo. Ao redor deles. O endereço da mansão é o mesmo. Heitor falou após um longo silêncio, colocando um cartão no bolso do carrinho de bebê. Segunda e quinta, às 9. Se você aceitar. Virou-se para ir embora, mas parou antes de entrar no carro. Ele tem seus olhos, disse suavemente. O mesmo brilho que me fez me apaixonar por você. Partiu antes que ela pudesse responder, o motor do Porsche rugindo suavemente enquanto desaparecia na esquina. Bianca ficou parada ali, Lucas brincando, com seus cabelos, o cartão pesando como chumbo no bolso do carrinho. Subiu as escadas do cortiço lentamente, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos. Dentro do quarto minúsculo, sentou-se na cama com Lucas no colo, encarando o papel onde o endereço estava impresso em letras douradas elegantes. O que você acha, meu amor? Perguntou ao bebê, que sorriu em resposta. A mamãe deve confiar? Seus olhos caíram sobre a única foto que guardava deles, escondida no fundo de uma gaveta. O sorriso dele, tão diferente do homem abatido de hoje. O brilho em seus próprios olhos, antes de conhecer a dor do abandono. A senhoria bateu novamente à porta. Dona Bianca? Ele deixou isso também. Era uma caixa. Dentro, 3 dúzias das mais perfeitas rosas brancas que já vira. E um bilhete. Algumas pessoas precisam perder tudo para entender o que realmente importa. Me dê uma chance de provar que aprendi essa lição. Bianca tocou uma das rosas suavemente. Estavam frescas, orvalhadas como se tivessem acabado de ser colhidas, como as que ele costumava lhe dar no início do namoro. Lucas se esticou, tentando alcançar as flores. Seus dedinhos roçaram nas pétalas macias, e ele riu, encantado. Foi esse som, essa risada pura, inocente, que fez Bianca tomar sua decisão. Não por Heitor, não por ela, mas por Lucas, porque seu filho merecia cada oportunidade que ela pudesse dar a ele, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios demônios, mesmo que isso significasse voltar àquela mansão, mesmo que isso significasse ver Heitor 2 vezes por semana, mesmo que isso significasse arriscar seu coração novamente. Pegou o telefone e digitou a mensagem com dedos trêmulos. Segunda-feira, 9 horas, mas tenho condições. A resposta veio instantaneamente. Qualquer coisa. Bianca olhou pela janela, para o céu agora completamente claro. Em algum lugar, além dos prédios cinzentos e da fumaça da cidade,
O sol brilhava, como uma promessa, como um aviso, como o começo de algo que poderia salvar ou destruir seu coração de vez. Os portões da mansão Vilela se abriram silenciosamente, revelando uma alameda de cerejeiras em flor. Bianca respirou fundo, ajeitando o carrinho de Lucas enquanto atravessava o caminho que conhecia tão bem. O cascalho rangia sob as rodas, trazendo memórias de outras manhãs, de outros sonhos. Senhora Bianca, uma voz familiar a fez virar. Helena, a governanta que sempre fora gentil com ela, sorria hesitante. Que bom ver você novamente. O rosto enrugado da senhora mostrava uma mistura de alegria e preocupação. Seus olhos pousaram em Lucas, que dormia tranquilamente. Ele é... Helena começou, mas foi interrompida. Meu filho. Bianca completou firmemente. Vim trazer as flores que o senhor reitor encomendou. Claro, claro. Helena assentiu, mas seus olhos não deixavam o bebê. O patrão pediu que você levasse diretamente ao escritório dele. O coração de Bianca falhou uma batida. O escritório. Aquele mesmo escritório onde, há 15 meses, ela tentara contar sobre a gravidez. Onde ele a ignorou, fingindo estar ocupado demais com papéis e telefonemas. Por aqui, Helena indicou, como se Bianca não conhecesse cada canto daquela casa. Os corredores da mansão pareciam diferentes agora. Mais frios, talvez. Ou era apenas seu coração que estava gelado? As obras de arte nas paredes que antes a encantavam, agora pareciam observá-la com julgamento. Parou em frente à porta maciça de carvalho. Suas mãos tremiam levemente quando bateu. Entre. A voz dele soou diferente. Mais grave, mais cansada. Bianca empurrou o carrinho para dentro, carregando os arranjos de lírios brancos que ele havia especificamente pedido. O escritório estava mudado. Os móveis eram os mesmos, mas havia algo diferente. Mais austero, talvez. Mais solitário. Heitor estava de pé junto à janela, observando o jardim. Não se virou imediatamente. Pode deixar as flores na mesa lateral. Ele disse, ainda de costas. Prefiro entregar pessoalmente. Bianca respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Afinal, é um serviço premium, não é? Ele se virou então, e Bianca quase deixou os arranjos caírem. Heitor parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Suas olheiras estavam mais profundas. A barba por fazer dava um ar descuidado ao rosto antes sempre impecável. São perfeitas, ele comentou, olhando as flores. Mas seus olhos logo desviaram para o carrinho. Ele... como ele está? Dormindo, e não faz parte do nosso acordo falar sobre ele. Heitor assentiu lentamente, voltando à sua mesa. Abriu uma gaveta e tirou um envelope. Seu pagamento adiantado, explicou, estendendo-o. E um bônus. Não quero bônus, Bianca cortou. Quero uma relação estritamente profissional. Como quiser. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas. Lucas se mexeu no carrinho, soltando um suspiro suave. Heitor fechou os olhos ao ouvir o som. Posso perguntar uma coisa? Ele falou subitamente. Depende. Por que aceitou? Bianca não respondeu imediatamente. Seus olhos vagaram pelo escritório, notando pequenas mudanças. A ausência de fotos familiares, uma garrafa de uísque pela metade, papéis espalhados de forma caótica, tão diferente do Heitor metódico que conhecera. Porque preciso do dinheiro, respondeu finalmente. Só isso. Entendo. Sua voz estava estranha, mas deve ter outros clientes que... Não. Ela o interrompeu. Não tem. Perdi meu emprego na floricultura por causa das consultas do pré-natal. Ninguém quer contratar uma mãe solteira sem referências. As flores na rua mal pagam o aluguel. Cada palavra era como uma punhalada. Ela podia ver nos olhos dele. Bem, que doesse, que sangrasse. Como ela sangrou por meses. Bianca, eu... Não. Ela ergueu a mão. Não quero explicações. Não quero pedidos de desculpas. Só quero fazer meu trabalho e ir embora.
Ele assentiu novamente, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que ela conhecia tão bem. Foi quando ela notou, ele ainda usava a aliança de compromisso que ela lhe dera. O detalhe a pegou desprevenida. Por que ele ainda... Vou mostrar onde quero os outros arranjos. Heitor falou, dirigindo-se à porta. Se puder me acompanhar... Bianca o seguiu pelos corredores da mansão, empurrando o carrinho de Lucas. Cada cômodo trazia uma memória diferente. A sala de jantar onde jantaram com a família dele pela primeira vez. A varanda onde dançaram sob a luz da lua. A biblioteca. Heitor parou abruptamente na porta da biblioteca, fazendo Bianca quase colidir com ele. Aqui não, ele disse rapidamente. Vamos para o... Mas Bianca já tinha visto. Através da porta entreaberta, na parede principal da biblioteca, uma foto enorme. Ela e Heitor, sorrindo, abraçados no jardim de inverno. A foto que ele tirara no dia em que a pediu em namoro. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse conter. Heitor não respondeu imediatamente. Seus ombros estavam tensos, suas mãos fechadas em punhos. Porque não consigo tirar, ele finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Tentei, dezenas de vezes, mas não consigo. Lucas escolheu esse momento para acordar, seu choro suave ecoando pelos corredores silenciosos. Bianca imediatamente se virou para pegá-lo, mas congelou ao ver a expressão de Heitor. Ele olhava para o bebê como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam visivelmente, e em seus olhos havia tanto amor, tanta dor, tanto arrependimento que Bianca sentiu seu coração apertar. Ele tem seu sorriso. Heitor murmurou, quase para si mesmo. O mesmo sorriso que me fez acreditar em milagres. Para, Bianca pediu, sua voz embargada. Por favor, para. Mas era tarde demais. Lucas tinha aberto os olhos, aqueles olhos verdes idênticos aos do pai, e sorria. Não um sorriso qualquer. O sorriso. O mesmo que Heitor dava quando estava verdadeiramente feliz. Posso? Ele começou, dando um passo hesitante na direção do carrinho. Não. Bianca recuou, puxando Lucas para seus braços. Isso não faz parte do acordo. Que acordo? A voz dele subiu levemente. O acordo de fingir que ele não é meu filho? De fingir que não vejo meus próprios olhos me olhando de volta? Foi você quem escolheu fingir primeiro. Ela rebateu, as lágrimas agora correndo livremente. Foi você quem fingiu que não existíamos, que não importávamos. Eu nunca... 9 meses, Heitor. 9 meses tentando te contar. Te procurando. Implorando para sua secretária, sua família, seus amigos. E você? Ocupado demais com sua vida perfeita para atender uma chamada. Lucas começou a chorar de verdade agora, assustado com as vozes alteradas. Bianca o abraçou mais forte, sussurrando palavras de conforto. Me deixa explicar. Heitor implorou, sua voz quebrando. Por favor, Bianca. Não é o que você pensa. Eu nunca soube. Mentira. Ela cortou. Para de mentir. Eu te vi no escritório naquele dia. Vi você olhando para mim através do vidro, me ignorando enquanto eu chorava na recepção. Não era eu. Ele insistiu, passando as mãos pelo rosto em desespero. Eu estava em Tóquio naquela época, em tratamento. Não sabia de nada até... Tratamento. Bianca franziu o senho. Que tratamento? Mas Heitor já tinha se fechado novamente. Seus olhos, antes tão expressivos, agora estavam distantes. As flores ficam bem aqui. Ele mudou de assunto abruptamente, indicando um aparador. Quinta-feira pode trazer rosas vermelhas. Heitor. E se puder chegar mais cedo, às 8 seria melhor. Tenho uma reunião às 9. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Bianca? Sim. Aquela foto na biblioteca foi o dia mais feliz da minha vida. Sua voz estava carregada de emoção. Até hoje. Saiu antes que ela pudesse responder, seus passos ecoando pelos corredores vazios.
Bianca ficou ali, segurando Lucas, olhando para a biblioteca onde a foto ainda sorria, congelada no tempo. Helena apareceu silenciosamente ao seu lado. Ele nunca foi o mesmo depois que voltou de Tóquio. A governanta comentou suavemente. Algo quebrou nele lá. Algo que nem mesmo os médicos conseguiram consertar. Médicos! Bianca se virou confusa, mas Helena já tinha ido, deixando apenas o eco de suas palavras pairando no ar. E uma dúvida. Uma terrível dúvida que começava a crescer no coração de Bianca. E se houvesse mais nessa história do que ela imaginava? Lucas sorriu novamente, tocando seu rosto com suas mãozinhas. Pequenas, e naquele sorriso, aquele sorriso tão igual ao de Heitor, Bianca viu algo que não queria ver. Uma possibilidade, uma esperança, um perdão. E isso a assustava mais que qualquer outra coisa. O primeiro raio de sol entrou pela janela do quarto principal da mansão Vilela, fazendo Bianca piscar várias vezes, antes de reconhecer onde estava. O lençol de seda deslizou por sua pele quando ela se moveu, e memórias da noite anterior inundaram sua mente como uma avalanche de emoções. Os beijos no jardim de inverno, as verdades reveladas, a paixão reprimida por tanto tempo finalmente liberta. Bom dia. A voz rouca de Heitor soou próxima ao seu ouvido, enquanto ele distribuía beijos suaves em seu ombro. Dormiu bem? Ela se virou para encará-lo, ainda mal acreditando que tudo aquilo era real. Heitor tinha olheiras, sinal de que passara boa parte da noite acordado, apenas observando-a dormir, como confessou depois. Mas seus olhos brilhavam de uma maneira que ela não via há muito tempo. Lucas! Bianca sentou-se abruptamente, o coração acelerando. Calma. Heitor sorriu, puxando-a de volta para seus braços. Helena está com ele no quarto ao lado. Ela preparou o antigo berço que era meu. O pensamento de Lucas dormindo no desse. Mesmo o berço que um dia foi de seu pai fez algo derreter dentro do peito de Bianca. Era como se o universo estivesse finalmente ajeitando as peças que por tanto tempo estiveram fora de lugar. Preciso vê-lo. Ela insistiu, mas não fez menção de se levantar. Estava bom demais ali, envolvida pelos braços de Heitor, sentindo seu calor, seu cheiro, sua presença que tanto lhe fez falta. 5 minutos, ele pediu, beijando seu pescoço. Só mais 5 minutos assim. Um chorinho suave veio do quarto ao lado, fazendo ambos sorrirem. Acho que alguém discorda desses 5 minutos. Bianca riu, finalmente se levantando e vestindo o roupão de seda que Heitor deixara para ela. Encontraram Lucas já desperto no berço, brincando com um mobile antigo de estrelas e luas. Helena estava sentada na poltrona próxima, um sorriso conhecedor em seu rosto enrugado. Ele é igualzinho ao senhor quando bebê, a governanta comentou, levantando-se. Até o jeito de sorrir é o mesmo. Heitor pegou o filho no colo com uma naturalidade que surpreendeu Bianca. Era como se sempre tivesse feito isso, como se os meses perdidos nunca tivessem existido. Vou preparar o café da manhã. Helena anunciou, dirigindo-se à porta, mas parou antes de sair. Ah, e... A senhora Diana ligou. 3 vezes. A temperatura do quarto pareceu cair vários graus. O nome da madrasta de Heitor pairou no ar como uma nuvem escura, lembrando-os que a bolha de felicidade em que estavam não duraria para sempre. Vou resolver isso, Heitor garantiu, sua voz firme enquanto balançava Lucas gentilmente. Não vou deixar ela interferir novamente. Bianca assentiu, mas uma sensação incômoda se instalou em seu peito. Diana não desistiria facilmente. Não quando tinha tanto a perder. O café da manhã foi servido na varanda, com vista para os jardins agora repletos das flores que Bianca trouxera nas últimas semanas. Lucas sentado no colo do pai, tentando agarrar tudo que via pela frente, enquanto Heitor tentava tomar seu café sem derrubar nada. Você está diferente, Bianca comentou, observando-o com o bebê. Como assim? Mais leve. Mais você. Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia seu coração falhar uma batida. É porque finalmente estou completo.
O momento foi interrompido por Helena, que trazia uma expressão preocupada. Senhor Heitor, ela chamou hesitante. Seu pai está aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca instintivamente pegou Lucas do colo de Heitor, como se quisesse protegê-lo. Onde ele está? Na biblioteca. Heitor se levantou, ajeitando a camisa. Fique aqui com Lucas, pediu a Bianca. Preciso fazer isso sozinho. Mas ela já estava de pé também. Não, chega de segredos. Chega de manipulações. Vamos. Juntos. Ele hesitou por um momento, então assentiu. Juntos, com Lucas no colo de Bianca, dirigiram-se à biblioteca. Cada passo ecoava pelos corredores como um prenúncio do confronto que estava por vir. Alberto Vilela estava exatamente onde a foto de Bianca e Heitor costumava ficar. O espaço agora vazio na parede parecia gritar a ausência. Então é verdade. O patriarca dos Vilela falou sem se virar. Você descobriu. Por quê? A voz de Heitor tremia de raiva contida. Por que fez isso conosco? Alberto finalmente se virou. Seus olhos, tão parecidos com os do filho, pousaram primeiro em Bianca, depois em Lucas. Algo passou por seu rosto. Arrependimento? Culpa? Mas logo se foi. Foi necessário. Ele respondeu simplesmente. A empresa... A empresa? Heitor o cortou. É só isso que te importa? E eu, seu próprio filho? Tudo que fiz foi para proteger você. Mentira! Heitor avançou um passo. Foi para proteger seu precioso império, para manter o controle, para agradar Diana. O nome da madrasta fez Alberto enrijecer. Não meta Diana nisso. Ela só destruiu minha vida. Heitor explodiu. Me fez perder meu filho. Manipulou tudo enquanto eu estava doente, vulnerável. Lucas começou a chorar, assustado com os gritos. Bianca o abraçou mais forte, sussurrando palavras de conforto. O choro do bebê pareceu afetar Alberto mais que todas as acusações. Ele deu um passo em direção a eles, parando quando Bianca recuou instintivamente. Posso... Ele hesitou, a voz mais suave. Posso ver meu neto? Não, Heitor respondeu firmemente. Você perdeu esse direito quando decidiu esconder ele de mim. Filho, por favor, não me chame de filho. Não depois do que fez. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas tinha se acalmado, mas ainda soluçava baixinho contra o peito de Bianca. As ações, Alberto falou finalmente. O contrato que você assinou... Pode ficar com tudo. Heitor o cortou. A empresa, as ações, o dinheiro. Não quero nada que venha de você ou de Diana. Não seja tolo. É seu legado. Meu legado está aqui. Heitor se aproximou de Bianca e Lucas, envolvendo os dois com os braços. Minha família. O resto não importa. Foi então que Bianca notou algo caído perto da estante. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Abaixou-se para pegar, ainda com Lucas no colo. Não. Alberto tentou impedir, mas era tarde. Dentro do envelope havia uma carta. A caligrafia era de uma mulher, elegante e delicada. Querido Alberto, quando você ler esta carta, já terei partido. Cuide do nosso Heitor. E lembre-se da promessa que me fez. O amor dele sempre deve vir antes dos negócios. Sempre. Com todo. Meu coração, Helena. Mamãe. Heitor sussurrou, reconhecendo a letra de sua mãe falecida. Alberto parecia ter envelhecido 10 anos em 1 minuto. Suas mãos tremiam quando ele se apoiou na escrivaninha. Eu falhei, ele murmurou. Falhei com ela, com você, com todos. Ainda dá tempo de consertar, Bianca se viu dizendo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Se quiser realmente fazer parte da vida do seu neto... Bianca, Heitor começou, mas ela o interrompeu. Sua mãe estava certa, Heitor. O amor deve vir primeiro. Sempre. Lucas escolheu esse momento para sorrir, estendendo os bracinhos na direção do avô.
O gesto inocente quebrou algo dentro de Alberto. Lágrimas, provavelmente as primeiras em anos, começaram a escorrer por seu rosto. Me perdoem, ele pediu, a voz embargada. Por favor, me perdoem. Heitor não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na carta de sua mãe, nas palavras que pareciam ecoar através do tempo. Vou precisar de tempo, ele falou finalmente. Muito tempo. Eu sei. E Diana, ela sai hoje mesmo da empresa, Alberto garantiu. E da nossa vida. O sol da manhã entrava pelas janelas da biblioteca, iluminando a cena como um novo amanhecer. Lucas tinha adormecido nos braços de Bianca, seu rostinho sereno alheio ao drama que se desenrolava. Um passo de cada vez, Bianca sussurrou, para Heitor, entrelaçando seus dedos aos dele. Ele assentiu, apertando sua mão. Porque agora eles tinham algo que nenhuma mentira poderia destruir. Tinham a verdade. Tinham um ao outro. E tinham todo o tempo do mundo para reconstruir o que foi quebrado. Porque algumas histórias precisam ser despedaçadas para serem reescritas. Algumas famílias precisam se perder para se encontrar. E alguns amores são fortes demais para serem destruídos por mentiras. O escritório da Vilela Enterprises fervilhava com cochichos e olhares furtivos. A notícia de que Heitor havia descoberto tudo corria pelos corredores como fogo em palha seca. Diana observava pela janela de sua sala no último andar, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa de mogno. Droga, droga, droga! Ela murmurou, amassando mais um papel e jogando na lixeira já transbordante. 15 anos construindo seu império. 15 anos manipulando Alberto, controlando Heitor. E agora, por causa de uma florista e um bebê bastardo, tudo estava desmoronando. O telefone tocou, fazendo-a saltar. Senhora Diana? A voz tremida de sua secretária soou. Ela está aqui. Um sorriso cruel se formou nos lábios perfeitamente pintados. Mande entrar. Camila, uma jovem loira de aparência sofisticada, entrou na sala segurando uma pasta. Seus saltos altíssimos ecoavam no piso de mármore. Conseguiu? Diana perguntou sem rodeios. Sim, Camila respondeu, abrindo a pasta. Fotos deles no restaurante há 2 anos, antes de tudo. Diana examinou as fotos com avidez. Heitor e Camila em jantares de negócios, reuniões, eventos, sempre próximos, sempre sorridentes. Perfeito, Diana sussurrou. Absolutamente perfeito. Mas, tem certeza que vai funcionar? Querida, Diana se levantou, seu vestido de grife, farfalhando suavemente. Uma mãe solteira abandonada pode até perdoar uma doença, uma ausência forçada. Mas outra mulher, uma traição, isso destrói qualquer amor. O plano estava em movimento, e Diana sabia exatamente onde Bianca estaria naquela manhã. O parque infantil estava quase vazio àquela hora. Bianca observava Lucas brincar no balanço adaptado para bebês, Heitor empurrando gentilmente enquanto fazia caretas que arrancavam gargalhadas do filho. Mais alto, pai! Ela brincou, fingindo imitar a voz de Lucas. Daqui a pouco, Heitor respondeu, rindo. Quando ele for mais velho, vou ensinar a jogar bola aqui mesmo. Já está fazendo planos? Milhares deles, ele confessou, inclinando-se, para beijá-la. Uma vida inteira deles. O momento foi interrompido por um pigarro alto. Diana estava parada a poucos metros, Camila ao seu lado. Que cena mais tocante, a madrasta de Heitor comentou, seu sorriso não alcançando os olhos. Bianca instintivamente pegou Lucas do balanço, abraçando-o contra o peito. Heitor se colocou na frente dos dois. O que você quer, Diana? Só conversar. Ela respondeu suavemente. Afinal, somos família, não somos? Você nunca foi minha família. Não? Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Então quem cuidou de você durante o tratamento em Tóquio? Quem administrou seus negócios? Quem interceptou as cartas de Bianca?
Heitor. Cortou, sua voz carregada de raiva. Quem mentiu sobre meu filho? Ah, querido. Diana suspirou teatralmente. Ainda essa história? Eu só queria proteger você. Proteger? E Bianca não conseguiu se conter. Destruindo nossas vidas? Diana virou seus olhos frios para ela. Destruindo? Não, querida. Salvando Heitor de mais uma interesseira. Chega! Heitor deu um passo ameaçador na direção da madrasta. Ainda. Não. Diana sorriu, fazendo um gesto para Camila. Tem algo que sua família precisa ver. A jovem loira abriu a pasta, espalhando as fotos pelo banco do parque. Dezenas delas. Heitor e ela, sempre juntos, sempre próximos. O que é isso? Bianca perguntou, sua voz tremendo. Isso, querida, é a verdade. Diana respondeu com falsa doçura. Enquanto você chorava por ele, enquanto carregava esse bebê, Heitor tinha outra. Sempre teve. Mentira! Heitor explodiu. Camila era apenas uma consultora da empresa. Mesmo? Diana ergueu uma sobrancelha. Então por que jantares românticos? Por que encontros secretos? Eram reuniões de negócios. Ele se virou para Bianca. Amor, você tem que acreditar. Mas Bianca tinha empalidecido, seus olhos fixos nas fotos. Em uma delas, Heitor e Camila dançavam próximos demais em algum evento. Quando? Ela perguntou, sua voz mal saindo. Quando foram tiradas? 2 meses antes do seu sumiço. Diana respondeu antes que Heitor pudesse. Enquanto você trabalhava naquela floricultura medíocre, sonhando com uma vida que nunca seria sua. Lucas começou a chorar, sentindo a tensão no ar. Bianca o abraçou mais forte, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Bianca, por favor, Heitor implorou, tentando tocá-la. Não é o que parece. Ela recuou, protegendo Lucas como uma leoa protege seu filhote. Não me toca. Viu? Diana sorriu triunfante. Sempre soube que era questão de tempo até a verdade aparecer. Que verdade? Uma nova voz cortou o ar. Alberto Vilela estava parado ali, observando a cena com olhos duros. Pai. Diana tentou esconder as fotos, mas era tarde. Então é assim que você protege nossa família? Ele perguntou, sua voz carregada de decepção. Com mais mentiras? Alberto, eu posso explicar? Não precisa. Ele a cortou. Camila já explicou tudo. Diana empalideceu. O quê? Ela veio ao meu escritório essa manhã. Alberto continuou, aproximando-se de Bianca e Lucas. Contou sobre seu plano, sobre como você a chantageou para participar dessa farsa. Não. Diana se virou para Camila, sua traidora. Me perdoa. Heitor, a loira murmurou, lágrimas nos olhos. Ela ameaçou destruir minha carreira, minha reputação. Bianca observava tudo em choque. Lucas ainda chorando em seus braços. Heitor tentou se aproximar novamente. Amor, por favor. Não sei mais o que acreditar, ela sussurrou, dando mais um passo para trás. Acredite nisso, Alberto falou suavemente, tirando um envelope do bolso. São os registros das câmeras de segurança de todos os encontros deles. Reuniões de trabalho, sempre com mais pessoas presentes. Diana cortou as outras pessoas das fotos. Diana soltou um grito de raiva. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí essa empresa tanto quanto você. Não. Alberto respondeu firmemente. Você manipulou, mentiu e destruiu, e acabou. Acabou? Ela riu histericamente. Nada acabou. Eu tenho provas, documentos. Falsos, Camila interrompeu. Tenho cópias de tudo que você me fez forjar. O mundo de Diana desmoronava diante de seus olhos. Seu rosto, sempre tão controlado, se contorceu em uma máscara de ódio. Sua vagabunda! Ela avançou contra Camila. Heitor foi mais rápido, segurando a madrasta antes que ela alcançasse a jovem. Chega!
Acabou, Diana. Me solta! Ela se debatia. Vocês não podem fazer isso. Eu sou uma Vilela. Não, Alberto declarou. Não é. Nunca foi. 2 seguranças da empresa se aproximaram, discretamente. Senhora Diana, um deles falou. Precisamos que nos acompanhe. Não. Ela gritava enquanto era levada. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. O silêncio que seguiu sua partida foi ensurdecedor. Lucas tinha parado de chorar, olhando curioso para todos com seus grandes olhos verdes. Bianca. Heitor se aproximou cautelosamente. Perdão por duvidar, por um segundo sequer. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos nas fotos espalhadas, nas mentiras expostas, nas verdades reveladas. Também peço perdão, Alberto falou suavemente, por não ter visto antes quem ela realmente era, por ter permitido que ela machucasse tanto nossa família. Lucas esticou os bracinhos para Heitor, soltando aquele som que era meio risada, meio gorjeio. O gesto inocente quebrou a tensão no ar. A gente aprende, Bianca finalmente falou, permitindo que Heitor pegasse o filho, a confiar de novo, a acreditar de novo. Um dia de cada vez? Heitor perguntou esperançoso. Um dia de cada vez? Ela concordou, deixando que ele a puxasse para um abraço junto com Lucas. Alberto observava a cena com olhos marejados. Sua família finalmente reunida. Sem mentiras, sem manipulações. Porque algumas verdades são assim. Demoram para vir à tona. Machucam quando aparecem, mas curam quando são finalmente aceitas. E ali, naquele parque onde tantas mentiras foram expostas, uma nova história começava. Uma história de confiança reconstruída, de amor provado, de família reunida. Porque às vezes é preciso enfrentar a tempestade, para ver o arco-íris que vem depois. O auditório da Vilela Enterprises estava lotado. Jornalistas, acionistas, executivos, todos esperavam ansiosamente pelo pronunciamento de Heitor. Os rumores sobre Diana, sobre um herdeiro secreto, sobre uma história de amor proibido, corriam, soltos há dias. Nos bastidores, Bianca ajeitava a gravata de Heitor com mãos trêmulas. Lucas dormia tranquilamente no carrinho ao lado deles, alheio ao momento crucial que estava prestes a acontecer. Tem certeza? Ela perguntou pela 10ª vez. Podemos esperar, fazer isso de outra forma. Heitor segurou suas mãos, beijando-as suavemente. Nunca tive tanta certeza. Chega de esconder, de fingir, de ter medo. Alberto entrou na sala, seu semblante sério contrastando com o brilho orgulhoso em seus olhos. Está na hora, ele anunciou. A imprensa está inquieta. Os boatos sobre Diana... Deixa eles falarem. Heitor interrompeu, sua voz firme. Hoje vão ouvir a verdade. Toda ela. Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nas últimas semanas, desde a explosão no parque, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. A mudança para a mansão, a adaptação de Lucas, os olhares curiosos dos funcionários. Senhora, Helena apareceu discretamente. Arrumei um lugar especial para você e o pequeno Lucas na primeira fila. Não, Heitor declarou, surpreendendo a todos. Eles ficam aqui. Quando eu chamar, quero minha família ao meu lado. Família. A palavra ecoou no coração de Bianca como uma melodia há muito esquecida. O burburinho no auditório aumentou quando Heitor finalmente subiu ao palco. Os flashes das câmeras eram incessantes, mas ele manteve a postura firme, o olhar determinado. Boa tarde. Sua voz soou clara através dos microfones. Agradeço a presença de todos. Sei que existem muitas perguntas, muitos rumores. Uma jornalista tentou interromper, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Hoje não vim falar de negócios. Não vim falar de ações ou contratos. Vim falar de amor, de família, de redenção. O silêncio que se seguiu era palpável. Bianca, ainda nos bastidores, sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir.
Há 15 meses, Heitor continuou, cometi o maior erro da minha vida. Ou melhor, fui vítima do maior erro. Durante meu tratamento em Tóquio, contra um tumor cerebral que quase me matou, pessoas que se diziam família manipularam, mentiram, destruíram. Murmúrios choque percorreram o auditório. Alberto, ao lado de Bianca, apertou o corrimão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Perdi 15 meses da vida do meu filho. A voz de Heitor embargou levemente. 15 meses do sorriso dele, das primeiras palavras, dos primeiros passos. Perdi 15 meses ao lado da mulher que amo, que foi forçada a criar nosso filho sozinha, pensando que tinha sido abandonada. Algumas pessoas na plateia já enxugavam lágrimas discretas. Uma repórter mais afoita gritou: "É verdade que Diana Vilela está sendo investigada por fraude?" "Sim", Heitor respondeu sem hesitar. Diana manipulou documentos, interceptou comunicações, forjou assinaturas. Tudo para manter o controle que ela tinha sobre a empresa e sobre meu pai. Mais flashes, mais perguntas sobrepostas. Heitor ergueu a mão novamente. Mas hoje não é sobre ela. Hoje é sobre recomeços. Sobre segundas chances. Ele se virou para os bastidores. "Bianca, você pode vir aqui com nosso filho?" O coração de Bianca parou por um segundo. Suas pernas tremiam quando ela começou a empurrar o carrinho em direção ao palco. Lucas tinha acordado, seus olhinhos, verdes curiosos com as luzes e o movimento. O auditório inteiro prendeu a respiração quando ela emergiu na luz. Linda em seu vestido azul simples, os cabelos soltos emoldurando seu rosto, empurrando o carrinho onde o pequeno herdeiro dos Vilela observava tudo com interesse. Heitor estendeu a mão para ela, ajudando-a a subir os poucos degraus. Depois, com um movimento fluido, pegou Lucas no colo. Os flashes explodiam agora, capturando o momento em que, pela primeira vez, a família Vilela se apresentava publicamente. "Esta é Bianca", Heitor falou, sua voz transbordando de amor. "A mulher mais forte, corajosa e incrível que já conheci. E este", ele ergueu Lucas levemente, "é Lucas Vilela, meu filho, meu herdeiro, meu milagre." Uma repórter mais velha levantou a mão. "Senhor Vilela, existem rumores de que o conselho está questionando sua liderança após esses escândalos. O que tem a dizer?" "Digo que eles estão certos", Heitor respondeu, surpreendendo a todos. "Não sobre minha liderança, mas sobre mudanças necessárias." Ele se virou para Bianca, seus olhos brilhando de uma maneira que ela conhecia bem. Era o mesmo brilho de quando ele tinha uma ideia, um sonho, uma visão. A Vilela Enterprises sempre foi conhecida por seus empreendimentos imobiliários, seus contratos milionários. Mas a partir de hoje, teremos uma nova divisão. Bianca franziu o senho, confusa. Isso não estava no script que tinham ensaiado. "A Fundação Flores do Amanhã", Heitor anunciou, sorrindo para ela, "será um projeto dedicado a mães solo, a famílias em situação de vulnerabilidade. E sua diretora será a pessoa que me ensinou o verdadeiro significado de força e superação." As lágrimas que Bianca tinha tentado segurar finalmente escaparam. Ao seu lado, Alberto também não conseguia esconder a emoção. Mas eu não sei nada de administração", ela sussurrou para Heitor. "Você sabe tudo sobre amor, sobre recomeço, sobre esperança." Ele respondeu, também em sussurros. "O resto a gente aprende junto." Lucas escolheu esse momento para soltar uma de suas risadas contagiantes, fazendo o auditório inteiro sorrir. "Alguma pergunta?" Heitor voltou sua atenção para a imprensa. Uma jovem repórter levantou. "Senhor Vilela, o senhor está disposto a arriscar tudo, sua reputação, sua empresa, sua herança, por amor?" Heitor olhou para Bianca, para Lucas, depois para seu pai, que observava orgulhoso dos bastidores. Um sorriso iluminou seu rosto quando respondeu: "Não estou arriscando nada. Pela primeira vez na vida estou ganhando tudo." O auditório explodiu em aplausos. Flashes disparavam sem parar, capturando o momento em que Heitor puxou Bianca para um beijo suave, Lucas entre eles soltando gritinhos felizes. Mais tarde,
quando as manchetes começaram a circular, não falavam de escândalos ou traições. Falavam de amor, de redenção, de uma família que superou mentiras e manipulações para encontrar seu caminho de volta um ao outro. A foto que estampou as primeiras páginas no dia seguinte mostrava Heitor, Bianca e Lucas no palco, Alberto ao fundo com lágrimas nos olhos, e uma frase que se tornaria o lema da Fundação Flores do Amanhã. Porque alguns amores são como flores. Precisam enfrentar a tempestade para mostrar sua verdadeira força. Naquela noite, deitada na cama com Lucas dormindo entre ela e Heitor, Bianca finalmente entendeu. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importava estava ali, no sorriso de seu filho, no amor nos olhos, de Heitor, na promessa de um amanhã construído não com mentiras e manipulações, mas com verdade e amor. O perfume das flores inundava o ar na nova sede da Fundação Flores do Amanhã. 1 ano tinha se passado desde aquela coletiva de imprensa que mudou tudo. O antigo galpão abandonado da Vilela Enterprises agora era um oásis de cores e esperança. Bianca caminhava pelos corredores, seu vestido esvoaçante roçando nas flores que decoravam cada canto. Suas mãos acariciavam distraidamente a barriga de 6 meses. A nova surpresa que a vida tinha lhes presenteado. Dona Bianca, Marina, uma das mães atendidas pelo projeto, correu até ela. A senhora precisa ver isso? O Lucas. Bianca seguiu a jovem mãe até o jardim sensorial, onde crianças brincavam sob a supervisão de monitores. Seu coração derreteu com a cena que encontrou. Lucas, agora com quase 2 anos, ajudava uma garotinha menor que ele a plantar uma sementinha. Suas mãozinhas sujas de terra, o rostinho concentrado igual ao do pai quando fechava um contrato importante. Mamã, ele gritou ao vê-la, correndo em sua direção com seus passinhos ainda instáveis. Vó! Vó! Sim, meu amor. Ela se abaixou cuidadosamente para abraçá-lo. Você está plantando flores? Como você, uma voz grave e amada soou atrás dela. Heitor estava parado na entrada do jardim, o terno impecável contrastando com o ambiente despojado. Mas seus olhos... seus olhos brilhavam com aquele amor que nunca deixou de crescer. Chegou cedo. Bianca sorriu, deixando que ele a ajudasse a levantar. Não podia perder a inauguração oficial. Ele respondeu, abraçando-a por trás e pousando, as mãos em sua barriga. Como estão minhas princesas? Agitadas. Ela riu. Sofia não para de chutar. O nome tinha sido escolhido por Lucas, que insistia em conversar com a barriga da mãe todas as noites, contando sobre as flores que tinha plantado, sobre os amiguinhos que tinha feito no projeto. Senhores, Helena apareceu discretamente. Está na hora. Todos já chegaram. O salão principal da fundação estava lotado. Mãe solo com seus filhos, empresários, autoridades, imprensa. Mas o que mais emocionava Bianca eram os rostos que conhecia, cada história, cada luta, cada vitória. Como Maria, que chegou grávida de gêmeos e sem ter onde morar. Agora era gerente da floricultura social do projeto, seu talento com arranjos, finalmente reconhecido. Ou Juliana, advogada brilhante que perdeu tudo ao engravidar do namorado golpista. Hoje coordenava o departamento jurídico da fundação, ajudando outras mulheres a lutarem por seus direitos. Alberto subiu ao palco primeiro, sua postura imponente suavizada pelo sorriso orgulhoso. Há 1 ano, ele começou. Achei que estava perdendo meu império. Hoje percebo que, na verdade, estava ganhando algo muito mais valioso. Uma família verdadeira. Seus olhos encontraram Lucas na primeira fila, sentado no colo de Helena. O menino acenou animadamente para o avô, arrancando sorrisos da plateia. A Fundação Flores do Amanhã nasceu de uma história de amor. Mas não apenas do amor entre Heitor e Bianca. Nasceu do amor de uma mãe por seu filho. Do amor que supera abandono, preconceito, dificuldades. Bianca sentiu as lágrimas começarem a cair. Malditos hormônios da gravidez. Ou talvez fosse apenas seu coração transbordando de emoção. Em apenas 1 ano, Alberto continuou. Já atendemos mais de 500 famílias.
Oferecemos moradia, emprego, creche, assistência médica e jurídica. Mas mais que isso, oferecemos esperança. Heitor apertou sua mão suavemente antes de subir ao palco. O homem que ela via agora era tão diferente daquele executivo frio de antes. Seus olhos tinham um brilho novo. Suas prioridades tinham mudado completamente. Quando acordei daquela cirurgia em Tóquio, ele começou. Sua voz carregada de emoção. Achei que tinha perdido tudo. Minha memória estava confusa. Meu coração vazio. Não sabia então que o verdadeiro milagre ainda estava por vir. Seus olhos encontraram os de Bianca, transmitindo todo o amor que palavras não podiam expressar. Bianca não apenas me deu um filho maravilhoso. Ela me ensinou o verdadeiro significado de força, de superação. E agora? Ele sorriu olhando para a barriga dela. Está me presenteando com mais um milagre. A plateia aplaudiu emocionada. Lucas, entendendo que falavam dele, começou a bater palminhas também, fazendo todos rirem. Mas hoje, Heitor continuou quando o silêncio voltou. Quero apresentar oficialmente a verdadeira força por trás desse projeto. A mulher que transformou sua própria dor em esperança para centenas de outras famílias. Bianca sentiu seu coração acelerar quando ele estendeu a mão em sua direção. Com passos cuidadosos, subiu ao palco, sendo recebida por aplausos calorosos. Há 2 anos, ela começou, sua voz tremendo levemente. Eu vendia flores na rua para sustentar meu filho. Hoje, vejo flores crescendo em cada canto desse lugar. Vejo sorrisos onde antes havia lágrimas. Vejo força onde antes havia desespero. Suas mãos acariciaram a barriga instintivamente. Cada mãe que chega aqui carrega uma história diferente. Mas todas carregam o mesmo amor. O mesmo desejo de dar um futuro melhor para seus filhos. E é por isso que a Fundação existe, para mostrar que nenhuma mulher precisa enfrentar essa jornada sozinha. O telão atrás dela começou a mostrar imagens do último ano. Mães sendo acolhidas, crianças brincando, mulheres se formando nos cursos profissionalizantes, a floricultura social em pleno funcionamento. Cada flor que plantamos aqui, Bianca continuou, representa uma nova chance, uma nova esperança, um novo começo. Lucas escapou dos braços de Helena e correu até o palco, sendo pego por Heitor antes que tropeçasse nos degraus. O menino imediatamente esticou os braços para a mãe. Fô, mamã! Ele exclamou, apontando para a tela onde passavam as imagens das flores do jardim sensorial. A plateia suspirou enternecida. Ali estava a prova viva do que o projeto representava. Amor, família, recomeço. E é por isso, Heitor tomou a palavra novamente, abraçando Bianca e Lucas, que hoje anunciamos a expansão da Fundação. No próximo ano, inauguraremos mais 3 unidades em diferentes estados. Os aplausos foram ensurdecedores. Mães choravam, crianças pulavam, autoridades acenavam aprovando. Mais tarde, quando a festa de inauguração já tinha terminado, Bianca encontrou Heitor no jardim de inverno da mansão, o mesmo onde tudo havia começado 1 ano atrás. No que está pensando? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Em como a vida dá voltas, ele respondeu, puxando-a para seus braços. Em como às vezes precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo. Lucas dormia tranquilamente no andar de cima, provavelmente sonhando com as flores que tinha plantado. Sofia se mexeu na barriga de Bianca, como se quisesse participar do momento. Sabe o que mais me emociona? Bianca comentou, entrelaçando seus dedos aos dele. Ver outras famílias tendo a mesma chance que nós tivemos, de recomeçar, de curar, de florescer, Heitor completou, beijando suavemente seus lábios. O jardim de inverno estava repleto de flores, as mesmas que um dia Bianca vendia na rua, agora crescendo livres e fortes, testemunhas silenciosas de uma história de amor que superou todas as adversidades. Porque algumas histórias são assim. Começam com dor, mas terminam em alegria. Começam com abandono, mas terminam em união. Começam com lágrimas, mas terminam em sorrisos. E no fim,
descobrimos que o verdadeiro milagre não está nas grandes reviravoltas do destino, mas nos pequenos momentos, no sorriso de um filho, no chute de um bebê ainda por nascer, no perfume de uma flor recém-desabrochada, no amor que, mesmo machucado, encontra força para florescer novamente. Porque às vezes é preciso ser abandonada para encontrar seu verdadeiro lar. É preciso vender flores na chuva para descobrir que algumas flores crescem mais fortes depois da tempestade. É preciso perder tudo para ganhar muito mais do que jamais sonhou. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons rosados através do teto de vidro do jardim de inverno, Bianca soube que tinha encontrado não apenas seu final feliz, mas seu verdadeiro começo. Um começo que, como as flores, que tanto amava, continuaria crescendo, florescendo e enchendo o mundo de cores e esperança. Para sempre.